Salve família bianconeira, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Juve, da nossa Vecchia Senhora, da nossa história de um grande amore, sem cortes, sem interrupções, sem edição, como é o nosso dia a dia, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema não relacionado à Juventus, olha só, mas que tem uma relação indireta com a Juve. Antônio Conte está fechando com o Napoli. A gente vai falar um pouquinho sobre como isso impacta na Juventus e se será que a Juve, a nossa Vecchia Senhora, deveria ter fechado com o Conte? Bom, vamos analisar isso aqui agora. Primeiramente, eu quero pensar no lado do Napoli, nossos oponentes na próxima temporada. Essa temporada o Napoli foi muito mal, né? Primeiramente, pensando no lado do Napoli. Eu acho que é a escolha perfeita do Andrea De Laurentiis, o presidente do Napoli, né? O De Laurentiis ele só fez cagada depois da saída do Spalletti. Ele ele achou que qualquer treinador iria seguir o belíssimo trabalho que o Spalletti fez junto com o Giuntoli lá. Giuntoli, que agora é o nosso diretor esportivo, diretor geral, inclusive. Então, o que ele fez? Colocou qualquer treinador lá. Ele colocou o Garcia, que é um treinador muito fraco. E aí, o time caiu muito. E ele trocou 3 vezes treinador na temporada passada, o Napoli nem se classificou para competições internacionais. E aí ele resolveu que agora ele vai ter que acertar. E ele escolheu o Conte para isso. E por que o Conte é o homem certo? Quem não lembra do Conte como treinador da Juventus? O Conte pegou a Juventus depois de temporadas ridículas da Juventus. Temporadas ridículas. A Juve tinha vindo de caído para a Série B, né, depois do Calciopoli, todo o tapetão que aconteceu para derrubar a Juventus. E aí a Juventus subiu, até que fez umas boas temporadas, foi para a Champions League e depois a Juventus caiu. A Juventus chegou a chegar a uma temporada ficar na sétima colocação. E aí a diretoria foi lá e contratou o Antônio Conte para ser o novo treinador da Juventus. Ele que era um treinador em ascensão, tinha feito um grande trabalho no Bari. E no primeiro ano já de temporada, o Conte já revolucionou a Juventus. Com método de treinamento, a galera ralando, trabalhando muito. Enfim, galera, assim, o método de treinamento do Conte é a galera, tipo, dá o sangue mesmo no treinamento. Os caras saem exaustos. Quem trabalhou com o Conte sabe o quanto os caras ficam desgastados, né, depois dos treinamentos. Ele trabalha assim a repetição inúmeras vezes para os caras saberem quais movimentos tem que fazer em campo, como que tem que deslocar, como que tem que receber, como que tem que atacar, como que tem que defender, enfim. E ele é um maníaco. O pessoal chama ele que ele é um maníaco em relação a ao treinamento. E nisso a Juventus foi muito bem. Ele pegava caras assim que eram medianos, como o Vucinic, outros, Giaccherini, Giovinco, vários caras assim que eram medianos e transformavam os caras em ótimos jogadores, bons jogadores. Pegavam caras que eram bons jogadores, transformavam em ótimos, como o Liechtenstein, que era um bom lateral, virou um ótimo lateral na Juventus. O Vidal, que era um cara pegava jogadores em expansão, como o Vidal, estava em crescimento, transformava eles em craques. O Vidal foi um craque na Juventus. O Pirlo, que era um jogador que foi chutado do Milan como um cara decadente já com 32 anos. No método do Conte, ele voltou a ser o Pirlo de sempre, um monstro, o melhor regista do mundo. Enfim, o Conte tira o melhor dos caras. Então eu acho que o Napoli fez uma escolha certíssima nesse momento para tentar levantar esses caras que foram campeões italianos 2 temporadas passadas e os caras caíram demais nessa temporada, que ficaram sem o Spalletti, que foi comandar a Itália. Esse é o lado do Napoli. E como que isso... será que a Juventus fez a escolha certa de ter deixado o Conte passar? Primeiramente, vou pensar no lado do Conte. O Conte, ele queria muito voltar para a Juventus. Ele saiu da Juventus de uma maneira estranha, quando ele é treinador da Juventus. Ele estava na Juve, tudo normal, tinha contrato de mais um ano, e ele simplesmente queria começar a interferir nas estratégias de mercado. Queria ele decidir quem ele queria trazer. A Juventus sempre teve um organograma muito forte, diretor-geral, diretor esportivo, e era respeitado, cara, a gente vai alinhar as contratações, não é assim, você decide, pronto.
Conte não gostou disso e pediu para sair, mas ele pediu para sair depois da pré-temporada, depois de todo o mercado feito, enfim, entendeu? E aí o novo treinador, que foi o Alegre, ele teve que assumir essa bronca, assim, logo para a temporada para iniciar. Então a torcida ficou muito revoltada com isso, né? E beleza, ele foi assumir a Itália e tal. Depois ele assumiu a Inter, e aí muitos torcedores não gostaram disso. E, enfim, só recapitulando, quem não conhece a história do Conte como treinador da Juventus. Agora, a Juventus vai se arrepender de não ter pegado o Conte? Eu respondo sim e não. Sim, por quê? Sim, porque Conte seria perfeito para iniciar um novo projeto na Juventus. Ou seja, tirar o melhor dos jogadores. É uma coisa que a Juventus precisa muito agora. A Juventus vem de 3 anos lixo, né? Como aconteceu na primeira passagem do Conte na Juventus. 3 anos lixo, onde a Juventus não tem jogo, a Juventus não tem... tá uma bagunça na sociedade, né? Agora que está se reorganizando, precisa de alguém com mais punho, com mais força, decisões de campo, que é uma coisa que o Conte tem muita disso. Então ele seria perfeito nesse ponto, né? O porquê que eu acho que não, né? Primeiro, porque os projetos do Conte sempre são de curto prazo. Nunca que o Conte ficou bem num clube mais de 2 anos. Sempre que dá o final do segundo ano, começa a dar azia. Tanto ele quanto os jogadores. Por quê? Os jogadores já começam a ficar cansados dos métodos de trabalho dele. Os caras trabalham muito, os caras ficam cansados de treinar tanto. O trabalho dos caras, mas os caras cansam, né? E alguns comportamentos do Conte também, de às vezes jogar para os jogadores, sabe? Tá certo que a responsabilidade é deles mesmo. E alguns jogadores cansam, enfim. Sempre depois do segundo ano de trabalho, dá um BO, e aí ele sai do clube, ou o clube sai com ele. Enfim, não é o que a Juventus precisa nesse momento. A Juventus precisa de um projeto de trabalhar os jovens jogadores que a Juventus tem, para que eles cresçam, para que eles desempenhem, para que eles sejam o futuro da Juventus. E nesse ponto, eu não acho que o Conte seja a pessoa ideal. E eu estou feliz com a escolha da Juventus de trazer o Thiago Motta, se isso se concretizar, que parece que tá certo que vai acontecer, tá? Segundo ponto, por que eu não quero o Conte como treinador da Juventus nesse momento? Porque aconteceria o que aconteceu com o Alegre, não no primeiro ano. No primeiro ano desse retorno do Alegre, acredito que todo mundo, torcedor da Juventus, estava ok com a decisão. Beleza, ó, Alegre tá voltando. Alegre é um cara que ganhou tudo com a Juventus, exceto a Champions League. Chegou em 2 finais de Champions. Ó, beleza, todo mundo aprova. Só que depois do primeiro ano, virou um objeto de discussão na Juventus. Você defende o Alegre, você não defende o Alegre. Você é alegriano, você não é alegriano. Você tem que deixar o cara trabalhar, mas pelo amor de Deus, o cara já estava aqui faz 5 anos, o cara em 1 ano de trabalho, o cara não conseguiu fazer nada, o time não joga bosta nenhuma, o time não, taticamente é terrível, o time não faz nada, enfim. O Alegre, na segunda passagem dele, foi um objeto de disputa entre torcedores da Juventus. E o que a gente precisa agora? De união num projeto, de um projeto técnico, né? E com o Conte seria a mesma coisa. Muitos torcedores da Juventus não perdoam o Conte por ele ter ido para a Inter. Chamam ele de traidor, de não é juventino, não é um cara... Esquecem que todo o passado dele, que ele foi capitão da Juventus, que ele jogou na Juve por muito tempo, que ele foi campeão com a Juve, que ele reestruturou a Juventus para a Juventus ter uma série de 9 escudetos consecutivos. O pessoal esquece disso, né? Ou alguns com razão, porque tem esse sentimento de traição. Outros, como eu entendo que o cara é profissional, o cara tem que ir treinar outra equipe se ele precisar, enfim. Todo mundo é profissional. Assim como eu não vou julgar o Thiago Motta. O Thiago Motta jogou na Inter. Tá bom, ele jogou na Inter 3 anos. Beleza? Ele jogou no Barcelona, PSG. Por que eu não vou aceitar ele na Juventus como treinador? Não tem nada a ver. Todo mundo é profissional. Enfim, o Conte traria essa divisão, esse cisma, essa ruptura entre torcedores da Juventus que a Juventus não pode ter nesse momento. A Juventus precisa de união nesse momento, união da torcida num único objetivo,
que é fazer com que a Juventus cresça novamente, que a Juventus seja respeitada, que a Juventus seja a Juventus, que é o maior clube da Itália, né? Ok, não é o maior clube em termos de títulos intercontinentais, né? O Milan tem mais títulos, a Inter também tem mais títulos na Europa, mas a Juventus é o maior clube da Itália, e a Juventus tem que voltar a ser o maior clube da Itália e lutar pelo campeonato italiano, né? Então, a Juventus precisa de união. Eu acredito que com o Thiago Motta, todos os torcedores estarão, a grande maioria estará unida para apoiar esse projeto técnico, que é um projeto de um futebol vistoso, de um futebol agressivo, de um futebol ofensivo e ao mesmo tempo defensivo, porque o Bologna teve ataque melhor que a Juventus e defesa melhor que a Juventus, né? Nesses jogos. Na verdade, a defesa, por causa da última rodada, não foi melhor do que a Juventus. Então, cara, o que a Juventus precisa é a união. Então, por isso que eu acho que Antônio Conte não é o nome certo para a Juventus, apesar de que a gente vai ter um concorrente a mais para o campeonato italiano no ano que vem, porque o Napoli vai dar trabalho. Todo o time do Conte, que o Conte pega, ele transforma já no primeiro ano para virar concorrente ao título, e eu tenho certeza que o Napoli vai ser. O campeonato italiano no ano que vem vai ser pegado, gurizada, vai ser pegado, vai ser bronca, vai ter, eu acredito, a Juve concorrendo, a Inter concorrendo, o Napoli, eu acho que vai estar muito forte. Se o Milan se ajeitar a casa com o Fonseca, novo treinador, o Milan volta a ser forte, vai ser fogo, galera, vai ser muito massa. E a gente tem que ter paciência com o Thiago Motta, primeiro ano de trabalho, um projeto completamente diferente do projeto do Allegri. E a gente vai falar mais disso quando o Thiago Motta fechar, beleza? A gente vai ter um especial só analisando como é o jogo do Thiago Motta e como que vai ser a influência dele e as dificuldades, tudo que ele vai passar como novo treinador da Juventus. Fechou? Se liguem aí, porque nos próximos capítulos a gente vai trazer isso assim que ele for confirmado como treinador da Juventus, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quer saber notícias diárias, notícias, análises, tudo sobre a Juventus, a nossa Juve, nossa história de um grande amor, inscreva-se no canal, que a gente vai estar aqui diariamente para falar sobre isso, beleza? Ó, galera, nosso lema: vencer não é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve!